Hoje eu vou ensinar a fazer pães com os maltes que sobram das nossas braçagens, né? E hoje eu vou fazer um pão, coincidentemente, com o malte cedido pelo nosso querido Alexandre Rezende. Vou deixar aqui todos os contatos dele, do 4 Elementos. Então, precisou de malte, lúpulo, etc e tal, fala com ele, legal? Vamos lá, acompanha aí. Bom, e para fazer nosso pão a gente vai precisar de fermento biológico. Isso daqui chama melhorador é justamente para pães mesmo. Chama melhorador, farinha, água 450 ml e o malte que está ali separado a gente vai usar 300 gramas. Margarina, na verdade precisa de qualquer gordura. A gente vai usar 100 gramas de qualquer gordura, tá? Sal e açúcar. Bom, no fim desse vídeo aqui eu vou deixar a receita completa, bacana? Mas vocês vão ver eu adicionando tudo aqui. Aqui eu tenho 300 gramas de malte congelado, bacana? Eu congelo ele, não tem problema. Isso aqui tá congelado mesmo, mas ele vai despedaçar totalmente na hora que eu começar a amassar o pão aqui. Bom, aqui eu vou colocar 750 gramas de farinha, tá? Eu uso farinha comum, sem fermento, lógico, tá? Farinha tradicional. E tô misturando as marcas aqui, tá? Legal não misturar as marcas, mas eu tô misturando. Não tá aparecendo no vídeo, mas essa vasilha, ela tá em cima de uma balança, tá? Então vamos lá, já coloquei 100 gramas. Vamos jogar os 750 gramas aqui. Essa massa é o suficiente para 3 pães grandes. Taro a balança, sal 10 gramas, açúcar 100 gramas, melhorador ou maisena, tá? 10 gramas, 100 gramas de margarina aqui. Fermento biológico 30 gramas. 30 gramas mesmo, cara. Primeira vez que eu vi isso daqui eu fiquei assustado. Mas são 30 gramas mesmo, sem dó. Adicionados todos os elementos secos, aí a gente vai começar a misturar com a mão mesmo, tá? Se vocês tiverem aquelas máquinas de... Ó, isso daqui tá vendo? Ó? Ele vai soltando tudo. Se vocês tiverem aquela máquina de amassar pão, pode pôr lá também, tá? Eu tenho, mas eu achei que o resultado amassando na mão ficou melhor. E aqui é só homogeneizar bem a coisa. E lógico, ir quebrando esse... Agora é a hora que tem que quebrar todos os maltes. Isso daqui é só de mexer, ele vai soltando tudo. O que não soltar, só deixar parado um pouquinho, a própria farinha já vai esquentando ele. E daqui a pouco ele já solta. Para fazer o pão, é legal que todos os ingredientes estejam frios. Funciona melhor, legal? A quantidade de água eu coloco 450 ml. Mas na verdade vocês têm que ir dosando aí, entendeu? Às vezes dá mais água, às vezes dá menos água. Por que às vezes dá mais ou menos? Porque depende da quantidade de água que tem no malte. Que o malte a gente congela ele, mas ele tem água, ele tem líquido, né? E o líquido vai afundar, ele decanta para o fundo do pacote que a gente embala. Então se você pegar o malte mais próximo do fundo da embalagem, onde você colocou para congelar, vai ter mais líquido. Então a gente usa menos água, legal? Até que tem umas pedras aqui que são mais duras. Essa, por exemplo, aqui, ó, tem líquido. Dá pra ver que tem líquido nela. Ó, tá vendo que ela tá brilhante? Esse brilho aqui é líquido. Ó, esse daqui como já tá mais seco. Então, a quantidade de líquido vai influenciar na quantidade de água que a gente põe no final das contas. Aqui eu tenho 450 ml de água. Ó, adicionei mais ou menos uns 400 ml. Dá pra fazer no olho também. A quantidade de água a gente consegue ir no olho. É que eu vou nos 450 ml de cara, porque eu sei que é mais ou menos por aí que vai. Daí aí não fica aquele... Põe água, põe mais farinha, põe mais água, põe mais farinha, e aí vai. E aqui a gente vai amassando bem. Homogeneizando tudo. Ó, quando a gente começa a fazer o pão, isso daqui gruda muito na mão. Aí você acha que... A impressão que dá é que não vai soltar, não vai pegar liga, não vai virar pão, né? A coisa, mas vira. Olha, eu tô sentindo aí uns pelotes de malte que eu vou quebrar daqui a pouco. Ah, o legal não. O obrigatório é que a gente quebre tudo. Ó, e aqui a gente vai ficar sovando esse pão durante uns 20 minutos, legal? De 15 a 25. Eu sempre fico uns 20. Ó, pra sovar o pão eu faço isso. É uma das... do tipo de amassada que eu dou, digamos. Aí, ó, agora já dá pra quebrar ele, ó.
Ó, no começo eu não conseguia fazer nada com ele, agora já dá pra quebrar. Ó, conforme vai quebrando o malte, vai começando a grudar a massa. Se a massa começar a grudar muito, é hora de colocar mais farinha. Se ela estiver grudando na palma da mão, ó, igual tá aqui, ó, a gente precisa pôr um pouquinho mais de farinha, legal? Então, a dosagem é essa, ó. A massa não pode estar grudando. Só que se puser muita farinha, ó, tá vendo? Ela tem que deixar a mão seca. Se a gente puser muita farinha, aí perde o ponto da massa, daí fica muito duro o pão. Então, ó, começou a grudar, pega um punhado de farinha e joga. Ó, por exemplo aqui, ó, desse jeito. Ó, desse jeito aqui, ó, a farinha não gruda nada na mão, óbvio, né? Quer dizer, a massa não gruda na mão. Porém, desse jeito aqui estaria com muita massa. Lógico que eu vou mexer ainda, eu vou homogeneizar. E ela vai dando ponto. Olha os moldes aparecendo aqui. Legal, ó. Ó, ela tá grudando um pouquinho na mão, mas ó como que fica a mão, ó. Quase seca, entendeu? Esse daqui já é um ponto bom da massa. Ó, outra coisa que eu faço é abrir assim, ó. Ó, quando eu abro ela, ó como já vai grudando mais o meio. Então quer dizer, o meio dela tá precisando de farinha. Aí, ó. Ó, tá vendo? E esse ponto aqui não é o ponto legal para pão, ó. Legal? Então vamos lá. Mais farinha. Esse pão aqui foi um amigo meu que passou a receita para mim. Alterei pouquíssima coisa na receita. Na verdade, eu alterei só a quantidade de malte. Aumentei um pouco a quantidade de malte. Só isso. Eu achei que ficou mais gostoso. E eu fiz alguns para teste já, então esse daqui já é meu, sei lá, meu 10º pão que eu faço. Então eu já acho que eu tô fazendo pão melhor do que cerveja já. Então assim, no começo eu coloquei a quantidade de farinha, mas não é precisa aquela quantidade, porque vai depender muito do malte, né? Se o malte estiver com muito líquido, com muito mosto, digamos assim, vai precisar de mais farinha. Se ele tiver com menos, vai precisar de menos farinha. Então, 750 gramas é aproximado. No caso aqui, vocês viram que eu não coloquei a água. Eu coloquei 450 ml de... Ó, tá vendo? Ela fica um pouco grudando e é legal que ela grude um pouquinho mesmo, entendeu? Mas não que grude muito. Se grudar muito, aí precisa pôr mais farinha. Então esse ponto não tá legal não. Vamos pôr mais farinha. Então, e quanto mais grudar a massa, digamos, mais mole ela tá. E quanto mais mole ela tiver, mais macio fica o pão. Só que, por exemplo, se deixar muito mole, ele acaba crescendo e depois ele achata. Então a massa não pode ser tão mole também não. Então, na verdade, tem que achar o ponto ideal. É preferível que deixe ela mais pro duro do que pro mole. Porque a massa dura, ela vai dar pão. A massa mole, sem chance. Se estiver muito mole, aí arregaça o pão. Vocês podem fazer isso daqui também, ó. E fazendo isso, eu exponho o meio da massa. E aí eu grudo a farinha no meio da massa. Aí depois tem que homogeneizar tudo. Aí, ó, não está mais grudando na mão. Ela fica um pouco grudentinha mesmo, que é legal. E agora eu vou deixar descansar por 5 minutos aqui. Bom, aqui a massa já descansou por 5 minutos. Legal não é deixar descansar muito tempo, porque se deixar descansar muito tempo ela já começa a crescer. E a gente não quer que cresça aqui, tá? Vamos lá, essas são as 3 formas que eu vou usar para assar os pães. E qual que é o segredo que a gente tem aqui? A forma onde você vai assar o pão, quer dizer, a forma onde você vai pôr o pão para crescer é a mesma forma onde ele vai ser assado. Então, quer dizer, não coloque numa forma o pão para tirar ele depois para assar em outra, entendeu? Porque isso daí não... Na hora que você coloca a mão no pão, ele murcha, aí arregaça o pão. Bom, vamos lá, a gente vai mexer com a massa então, dar uma untada na mão também. E aí aqui eu vou separar em 3 bolas. Então você pode fazer no formato que você quiser. Esse daqui eu peguei um pedaço pequeno. Então eu estou moldando aqui do jeito que eu quero o pão. Vou fazer ele como se fosse no estilo bengala e vou pôr aqui. Ele cresce o dobro do tamanho. Então você precisa uma forma que caiba, que supere esse crescimento aí dele. Aqui eu também vou fazer 2 bengalas e um pão
no formato italiano, aqueles redondos lá. Ah, eu untei as formas no fundo, porque senão ele gruda, tá? E aqui a última bola. Esse aqui eu vou fazer uma bolinha mesmo. Pronto, vou jogar aqui. Agora uma coisa que fica bacana também é o seguinte, ó. Fazer os cortes em cima deles. E o corte você faz como você quiser, tá? Então esse daqui eu vou fazer um corte. Tá vendo? Faz um corte bem fundo. Não precisa abrir, ele vai abrir sozinho. Esse daqui eu vou fazer 3 cortinhos aqui, só pra fazer graça. Esse daqui, vou fazer um X. Uma coisa que fica bacana também que eu acho, jogar um pouquinho de farinha por cima. Aí ele fica com aquele aspecto de pão caseiro mesmo. Aqui eles já estão preparados. Você pode esperar ele crescer somente e já colocar no forno, ou então fazer o que eu vou fazer. Eu vou colocar eles na geladeira agora e eu só vou assar amanhã. Hoje é domingo, deve ser mais ou menos 1h da tarde. Então, quer dizer, para vocês terem ideia do tempo que eles vão ficar na geladeira, tá? Até já então. Ó, aqui já é o dia seguinte. Olha como eles cresceram. O terceiro eu levei para minha sogra, então eu vou deixar só a foto dele aí para vocês, tá? Aqui eu já aqueci o forno por 10 minutos. Agora baixa para o mínimo e deixa aqui por 1h. Daqui 1h eu desço novamente para ver como tá o pão. Aqui já passou 1h. Aí você faz o seguinte, ó. Tá vendo que ele tá macio ainda? Como ele tá muito mole, pelo fato de ele estar muito mole, eu vou deixar mais uns 10 minutos aqui, tá? Então 1h mais 10 minutos. Acabei deixando mais 20 minutos. Aí, ó. Agora sim. Aqui já tá durinho, aqui já tá... É esse ponto que tem que ficar mais ou menos, tá? Ele fica macio, mas ele não fica molengo. Agora desliga e vamos para a degustação. Lógico, né? Tem que ter. Bom, e aqui o resultado final. Olha que bacana, tá vendo? Os cortinhos eram bem pequenos, ó, eles abrem bastante. A farinha que eu disse aqui que dá uma cara de pão caseiro. Bacana? Olha como ele fica. Fica espetáculo esse pão. Ó, mais uma dica. Quanto mais próximo do fundo do forno, mais crocante fica a casca na parte de baixo, tá? Então o que eu faço é o seguinte, eu deixo assar normal e daí quando bate 1h, 1h normalmente não assa, depende do forno. Na minha sogra assa em torno de 1h05, aqui em casa assa mais ou menos em torno de 1h20, foi o caso hoje, tá? E o que eu faço é inverto, quando bate 1h eu inverto as formas, aqui tá embaixo eu subo, aqui tá em cima eu desço. Que daí ele fica crocante na parte de baixo, tá? Bom, mexer com ele agora que ele tá muito quente, fica um pouco difícil. Então eu dou mais ou menos uns 5 minutinhos aqui, 10 minutos para ele dar uma esfriada, que daí ele dá uma enrijecida. E depois eu calço com alguma escumadeira, qualquer coisa, eu vou tirando por baixo. Que por mais que a gente coloque a farinha embaixo, ainda gruda um pouco, tá? Então depois tiro, aí eu passo para essa grelha aqui. Eu coloco os dois aqui em cima só para ele dar uma respirada. Pô, é legal comer o pão quente pra caramba. Lógico que é legal, mas se der para deixar ele esfriar um pouquinho só, a casca fica mais crocante e o meio fica mais macio. E ele continua quente. Então eu vou esperar aqui um tempinho. Aí a gente já abre ele, passa uma manteiga, fazer uma inveja para vocês aí, principalmente para aqueles que não tomaram café ainda. Aqui é o resultado final. Já deixei ele esfriar um pouquinho, ele tá quente ainda. Não tá tão quente como assim, quando acaba de sair do forno. Os riscos que a gente faz no começo ficam abertos assim, entendeu? A parte de baixo fica com um pouquinho de farinha e fica mais tostado. É aquilo que eu falei da distância. Agora a gente abre a criança. Olha, ele fica muito macio. A fumacinha. Aí, tá vendo como ele fica? Não sei se tá dando pra ver a fumacinha, mas tá saindo fumaça aqui dele. Olha, fica bem macio por dentro, ó. Sacanagem, hein? Isso é sacanagem. Quem tá com fome aí é sacanagem. Vamos ver se ele dá aquela derretida na manteiga.
de novela. Olha lá, não dá pra colocar, passar manteiga na criança que tá quente demais ainda. Ó, dá até água na boca. Peraí que a gente já finaliza o vídeo, aguenta aí. Bom galera, esse foi mais um vídeo para fechar o nosso dia, ou iniciar o nosso dia. Nada melhor que um pãozinho feito em casa com lixo, né? O malte acaba sendo lixo pra gente. Legal? É bom demais. Cheers!